a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje partimos de um dado impressionante publicado na revista científica Lancet. Desde 1990, os transtornos mentais no mundo aumentaram cerca de 96%, afetando já perto de 1,2 mil milhões de pessoas. O estudo alerta também para o facto destes problemas estarem a surgir em força entre os mais jovens, em particular entre os 15 e os 19 anos. Olá, Eduardo. Olhando para este valor, que representa praticamente o dobro de casos em 3 décadas, fica a dúvida no ar. O mundo está efetivamente a adoecer mais ou estamos apenas a diagnosticar melhor? Dito, eu acho que talvez um pouco das duas coisas, não é? Não sei se estamos a diagnosticar melhor, se me permite pôr as coisas assim. Estamos a constatar melhor, isto é, a dar conta que há pessoas que têm esta ou aquela dificuldade, distúrbios e perturbações, como agora se convencionou dizer, e portanto estamos a tomar muita atenção em relação a algumas dificuldades muito circunscritas, mas o facto de nós as elegermos e, portanto, percebermos que afinal as pessoas não estão tão bem quanto à primeira vista pode parecer, parece-me a mim também que ficou um bocadinho mais acentuado depois da pandemia, quando as pessoas foram solicitadas para esforços que em termos mentais foram terríveis, aos quais corresponderam de forma exemplar, mas que, obviamente, depois, de passado todo o vendaval, deixaram a nu aquilo que, enfim, quem lida com estas coisas todos os dias acaba por ter uma noção mais clara, ou seja, as dificuldades das pessoas estão lá, enfim, elas fazem um esforço tremendo para as gerir e para as ultrapassar e vão fazendo isso com algum sucesso, só que a vida vai pondo mais dificuldades em cima das dificuldades e a certa altura há ali um ponto em que tudo isto fica uma espécie de abscesso que é preciso mexer e resolver sob pena depois de comprometer de facto as competências que as pessoas têm. Por outro lado, a vida que nós temos teve alterações muito significativas. Há pessoas que dizem que desde a introdução do iPhone, e de facto trouxe alterações de comportamento muito grandes, mas sobretudo com as redes sociais e com as crises todas e as conjunturas em que todos nós vivemos e que não são de facto amigas da saúde mental, porque nós nos vamos gerindo de uma forma um bocadinho mais atabalhoada, mais agitada, e as duas coisas juntas criam um bocadinho este cocktail, sendo certo, dito, que no que diz respeito às crianças é verdadeiramente desconcertante, porque nós temos sem dúvida as crianças mais competentes que a humanidade já produziu e seguramente os melhores pais, mas lá está, depois quando elas entram no ensino básico, cria-se uma onda absolutamente irrespirável em que elas acabam por ter ser chamadas a desafios e exigências muito significativas, e o resultado disso depois faz com que enfim, estes números nos assustem com esta particularidade. Às vezes nós temos a noção que eles estão crescendo ainda, o que se torna talvez assustador. Daí o estudo colocar um foco importante na faixa etária dos 15 aos 19 anos. Mas se falamos muitas vezes do impacto das redes sociais, do ecrã, do smartphone, haverá também uma hipervigilância parental ou uma sobrecarga de expectativas sobre os mais novos? Irrespirável às vezes, dito, porque não se esqueça que temos cada vez menos filhos. Contrariamente àquilo que é a vontade de muitos pais, as famílias têm cada vez mais um filho e, como já falámos em tantas outras circunstâncias, para si, para mim, para as pessoas, e com todas as aspas que o bom senso nos permite pôr, um primeiro filho é sempre uma criança em perigo, porque nós baralhamos naturalmente
as nossas histórias de vida, os pais que tivemos, os que queremos ser, os filhos que nós nos imaginamos a produzir e tudo mais, e a vida de um filho e aquilo que ele tem para nos dar às vezes não chega para todos estes capítulos da história da mãe e do pai, sendo certo que às vezes já é a família em cima de uma criança, e não só a família, às vezes inclusivamente as escolas. E portanto, tudo isto faz com que o crescimento hoje seja um crescimento muito mais tutelado. E aqui é que está o lado desconcertante, não é, Judito? Porque somos tão cuidadosos, tão empenhados, queremos desenvolver tanto no crescimento dos nossos filhos, e ainda bem, mas depois isto de trabalharem das 8 às 8, andarem numa correria, num stress permanente, não terem recreios, exigência de resultados, trabalharem ao fim de semana, trabalharem ao domingo, inclusive, etc., faz com que eles não possam dar tanto do que estariam capazes de fazer, e, portanto, este é o lado quase pateta em que todos nós entramos, trabalhamos loucamente para construir crianças felizes e saudáveis, e às vezes, sem nos darmos conta, ou às vezes numa distração escorregadia, vamos estragando a par e passo tudo aquilo que construímos, o que é de partir o coração. Outro dado relevante deste estudo aponta para diferenças entre géneros, com as mulheres a apresentarem maior taxa de ansiedade e depressão, e os homens nos homens prevalece com mais frequência perturbações de conduta. Como é que se explica esta clivagem no modo como lidamos com a dor emocional? Judite França, já falámos disso outro dia, o género humano continua a ser muito discriminado em termos educativos e, portanto, as mulheres são muito mais faladoras, muito mais claras naquilo que sentem, não passam a vida a ser educadas no sentido de fintarem sentimentos, antes pelo contrário, assumem-nos, manifestarem a sua dor é só uma manifestação de uma enorme saúde mental. Os homens têm sempre uma espécie de um colete de forças, haverá exceções, claro, mas às vezes os anos não têm mudado tanto assim, curiosamente, este padrão de educação em relação ao género masculino, e portanto aquilo que nós observamos é que têm um colete de forças, e não falam, e têm a ideia que não choram, que não se agitam, que não se deprimem, e vão transformando tudo o que é perturbação mental em problemas somáticos e em problemas de comportamento. Ela está lá, claramente, só que quando nós dizemos que estou muito em baixo, isso é uma febre 37,5, 38, quando nós parecemos bem a funcionar de forma irrepreensível, por mais que aparentemente não dê para a febre já está a bater nos 40, e é isso que se passa com muitos homens. Hoje fala-se muito de saúde mental, também se recorre com rapidez aos ansiolíticos e aos antidepressivos. Corremos o risco de estar a patologizar, é uma palavra difícil, e a medicar aquilo que são apenas as dores normais da vida. Muitas vezes. Nós criamos uma ilusão que não é sequer razoável de que nós temos uma sociedade antidepressiva, não é? De repente, quem está triste é fraco em vez de ser só saudável. As pessoas não ficam tristes porque está só, que fique claro. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, eu percebo que em circunstâncias limite ou em circunstâncias mais agudas, um apoio farmacológico pode ser muito importante, mas não é por medicarmos mais que se é mais saudável. Isso é transversal em relação a todos nós, mas por maioria de razão é em relação às crianças e aos adolescentes que têm níveis de consumo de psicofármacos que nos deviam levar a parar, a pensar e perguntar qual é a relação de custo-benefício, porque se calhar os ganhos não compensam os custos que tudo isso lhes traz, nomeadamente a médio e a longo prazo. Eduardo, ficamos por aqui hoje. O Porque Sim Não É Resposta regressa amanhã na Rádio Observador. Um grande abraço, obrigada e até amanhã. Outro para si, Judite. Até amanhã.
Este programa tem o apoio de BetClick.